Deus, tu és o meu Deus forte, a minha fortaleza. Minha alma tem sede de ti, Senhor. Com júbilo nos lábios te louvo, ó meu Rei. Debaixo de tuas asas encontro abrigo. Te louvo e te bendigo, porque és bendito, ó Senhor. Glórias ao Deus eterno. Te louvo e te bendigo, porque sempre és comigo, ó Senhor. Glórias ao Deus eterno. Ó Deus, tu és o meu Deus forte, a minha fortaleza. Minha alma tem sede de ti, Senhor. Com júbilo nos lábios te louvo, ó meu Rei. Debaixo de tuas asas encontro abrigo. Te louvo e te bendigo, porque és bendito, ó Senhor. Glórias ao Deus eterno. Te louvo e te bendigo, porque sempre és comigo, ó Senhor. Glórias ao Deus eterno, eterno, ao Deus eterno. Glórias ao Deus eterno, eterno, ao Deus eterno. Glórias ao Deus eterno. Amém. Boa noite, irmãos. Porque Ele me amou. Nós amamos porque Ele nos amou primeiro. 1 João 4,19. Boa noite, irmãos. Quero compartilhar uma palavra sobre oração, sobre a importância de estarmos orando por missões, orando por aqueles que estão nos campos, anunciando a graça de Deus, o Evangelho de Cristo. Eu quero abrir em Efésios, capítulo 6, versos 18, que diz assim: orando em todo tempo, com toda súplica no Espírito, e vigiando com toda perseverança por todos os santos. Nesse texto nós aprendemos três coisas: quando orar, como orar e por quem orar. Quando orar? Em todo tempo. Na primeira carta de Timóteo, capítulo 2, Paulo diz: admoesta-vos, irmãos, que façam orações e súplicas por todos os homens,
e pelos reis e por aqueles que estão em eminência. Na carta aos Tessalonicenses ele fala: orai, 5,17 diz: orai sem cessar, em tudo dai graças, porque essa é a vontade de Deus em Cristo Jesus. E aqui, nesse versículo 18, ele faz parte de um conjunto de orientações que Paulo nos dá sobre a armadura de Deus. Não basta estarmos equipados com a couraça da justiça, capacete da salvação, calçando os pés no Evangelho da paz, o cinto da verdade. Tudo isso é importante, mas sem a oração, que é o que vai fazer com que esses instrumentos possam serem usados legitimamente na batalha, não teremos sucesso em nossos empreendimentos, ainda que estejamos todo equipados. Paulo diz que é importante estarmos orando em todo o tempo. Orando no Espírito, que os nossos pensamentos, nossos processos mentais sejam moldados pela intercessão e pela oração em todo o tempo, orando com súplicas, suplicando ao Senhor pelos assuntos e pelas necessidades mais diversas, vigiando nisto, não se distraindo da oração. Nós estamos tentados muitas vezes a nos distrairmos e não estarmos atentos à necessidade das pessoas, de estarmos orando uns pelos outros e orando pelos nossos missionários, pelos campos, por aqueles que estão na batalha, lutando contra principados e potestades, como é citado aqui na carta aos Efésios. E por quem orar? Por todos os santos. Então aqui nós aprendemos quando orar em todo o tempo, como orar no Espírito e por quem orar? Por todos os santos. Que possamos estar imbuídos dessa tarefa de estarmos orando pela igreja, pelo país, pelas pessoas, para que tenhamos vidas quietas e tranquilas. E finalizando, na segunda carta aos Coríntios, capítulo 10, versos 4 e 5, Paulo diz que as nossas armas, as armas da nossa milícia não são carnais, mas poderosas em Deus para destruir sofisma, engano, para destruir toda obra do inimigo. E no versículo 5, ele fala: destruindo o conselho e toda altivez que se levanta contra todo o conhecimento de Deus, levando cativo o entendimento, a obediência a Cristo. E para que possamos estar levando cativo o entendimento, a obediência a Cristo, nós temos que estar com o coração, com a mente voltado para o altar de Deus, para a presença dele, em oração. Amém? Que Deus abençoe. Oi, irmãos, boa noite. Eu tô aqui hoje pra gente apresentar um projeto chamado Novos Sonhos. É um projeto que em julho fez 10 anos. Ele atende 630 crianças hoje, ali na região da Cristolândia. Ele é dirigido pela irmã Joana Machado, que é filha do Humberto e da Soraya Machado, que foram convidados para iniciar o projeto Cristolândia no centro de São Paulo. Ela chegou lá depois que os pais já estavam instalados, querendo chamar os pais para voltar para casa, para a Bahia, de onde eles vieram. E quando ela chegou lá, ela viu a necessidade do trabalho com crianças, começou contando histórias bíblicas, depois começou um culto para as crianças ali daquela região, e aí o projeto foi se desenvolvendo. Ela teve uma ideia de começar a fazer aula de balé, e através dessa aula de balé que ela começou a ensinar balé para as meninas, e hoje eles ensinam balé, futebol, jiu-jitsu e skate. Então,
Ela começou com primeiro 2, 3 crianças, foram juntando, e aí hoje o projeto já tem um prédio próprio, que fica ali no centro de São Paulo, atendendo essas crianças. Ela conta algumas histórias que ela teve com crianças, situação de vulnerabilidade ali da região, né? Crianças, infelizmente, usuários já, filhos das pessoas que estão ali se drogando, crianças já envolvidas com tráfico, crianças abusadas, e aquela região ali ganhou esse espaço, Novos Sonhos, onde as crianças podem ficar, elas têm contato com esportes, com cultura, mas principalmente com a palavra do Senhor, que é a coisa mais importante para elas. O contato, o ensino da palavra de Deus, que é o que pode efetivamente transformar a situação daquelas crianças e o destino delas, né? Então, que nós possamos orar por esse projeto Novos Sonhos. Tão perto, a gente pode até visitar. E eu vou deixar lá no grupo da igreja o link da página no Facebook. E que os irmãos estejam orando por esse projeto, pelas crianças. Nesse tempo de pandemia, eles estão entregando cesta básicas e marmitex ali na região. E tá tendo sempre a divulgação pelo Facebook, pelas mídias sociais deles. Que a gente possa se envolver com o que o Senhor tem feito, aprendendo novas possibilidades do trabalho. Que o Senhor nos use. Amém. Sobre o pecado, o seu amor é poderoso, o Rei da Glória, o poderoso Deus. A terra treme com sua voz e nos deixa maravilhados, o Rei da Glória, o poderoso Deus. Graça, teu amor que não falha, tomou o meu lugar, levou a minha cruz, teu sangue me salvou, minha dívida pagou. Jesus, eu canto, porque hoje livre sou. És quem traz paz ao caos dos homens, é escudo aos indefesos, o Rei da Glória, o poderoso Deus. A terra treme com sua voz e nos deixa maravilhados, o Rei da Glória, poderoso Deus. Maravilhosa graça, teu amor que não falha, tomou o meu lugar, levou a minha cruz, teu sangue me salvou,
Cordeiro de Deus. Digno é o Cordeiro que a morte venceu. Digno é o Cordeiro de Deus. Digno é o Cordeiro que a morte venceu. Digno é o Cordeiro de Deus. Digno é o Cordeiro que a morte venceu. Digno é o Cordeiro de Deus. Digno é o Cordeiro. Maravilhosa graça, teu amor que não falha, tomou o meu lugar, levou a minha cruz, teu sangue me salvou, minha dívida pagou. Jesus, eu canto porque hoje livre sou. Teu sangue leva-me além, todas as alturas, onde eu ouço tua voz, fala de tua justiça pela minha vida. Jesus, este é o teu sangue. Tua cruz mostra tua graça, fala do amor do Pai, que prepara para nós um caminho para Ele, onde posso me achegar somente pelo sangue. Que nos lava dos pecados, que nos traz restauração. Nada além do sangue, nada além do sangue de Jesus. Teu sangue leva-me além, todas as alturas, onde eu ouço tua voz, fala de tua justiça pela minha vida. Jesus, este é o teu sangue. Tua cruz mostra tua graça, fala do amor do Pai, para nós um caminho para Ele, onde posso me achegar somente pelo sangue. Que nos lava dos pecados, que nos traz restauração. Nada além do sangue, nada além do sangue de Jesus, que nos faz brancos como a neve, aceitos como amigos de Deus. Nada além do sangue, nada além do sangue de Jesus.
Jesus. De Jesus. Boa noite, queridos, mais uma vez, participando deste culto de adoração. Louvamos a Deus por tudo aquilo que já pudemos ver e ouvir. E nesse momento eu gostaria de estar compartilhando com vocês, com os irmãos, a palavra de Deus que se encontra na primeira carta de Pedro, no capítulo 4, versículos de 1 a 6. Diz assim a minha tradução: portanto, uma vez que Cristo sofreu na carne, armai-vos também deste mesmo pensamento, pois aquele que sofreu na carne já está livre do pecado, para que no tempo que ainda vos resta na carne, não continueis a viver para os desejos dos homens, mas para a vontade de Deus. Porque basta que no tempo passado tenhas cumprido a vontade dos gentios, andando em libertinagem, prazeres, embriaguez, orgias, bebedeiras e idolatrias repulsivas. Eles acham estranho que não vos juntais a eles na mesma carreira desenfreada de licenciosidade e vos difamam. Terão de prestar contas àquele que está pronto para julgar os vivos e os mortos. Pois é por isso que o Evangelho foi pregado também aos mortos, para que, embora julgados segundo os homens quando na carne, vivam segundo Deus pelo Espírito. Vamos orar. Senhor Deus, muito obrigado por este culto que podemos estar te prestando. Muito obrigado por tua fidelidade, por teu cuidado, por tua providência diária, nos guardando, nos livrando, suprindo cada uma e todas as nossas necessidades. E nesse momento, Pai, eu quero te pedir em nome de Jesus, que o Senhor esteja ministrando a cada coração, que o teu Espírito esteja agindo poderosamente na vida de cada servo teu que está participando deste momento de culto. É a minha oração, agradecido, em nome de Jesus. Amém. Queridos, eu queria estar participando com vocês nesse texto, continuando o nosso tema anual de como viver uma vida que glorifica a Deus mesmo em meio ao sofrimento. Eu queria estar pensando com os irmãos hoje que para viver uma vida de modo que glorifique a Deus mesmo em meio ao sofrimento, eu preciso me armar do conhecimento e fazer desse conhecimento e fazer a vontade de Deus. Domingo passado falei sobre se quero viver uma vida que glorifica a Deus mesmo em meio ao sofrimento, eu preciso compreender a morte de Jesus como sua vitória e soberania sobre o seu reinado sobre todas as coisas, a sua soberania sobre a morte e o pecado, a sua soberania sobre todas as coisas. E concluí dizendo que Pedro está dizendo que as coisas estão ficando difíceis, estão indo de mal a pior. Mas se quero glorificar a Deus em meio ao sofrimento, eu preciso compreender que a morte de Jesus na cruz não determinou o seu fracasso, mas determinou a sua vitória e soberania, determinou a sua autoridade e supremacia sobre tudo e todos. Como diz o salmista, o Senhor reina. Todos os crentes em Cristo Jesus conhecem ou pelo menos já ouviram N vezes que a vontade de Deus é boa, agradável e perfeita, como está lá em Romanos capítulo 12, versículo 2.
Mas o que infelizmente acontece é que para entender o quanto ela é realmente boa, agradável e perfeita, eu preciso conhecer, reconhecer e experimentá-la em minha vida, no dia a dia. Porque nem sempre a vontade de Deus para a minha vida segue o padrão que eu mesmo estabeleci sobre o que realmente para mim é bom, agradável e perfeito. A vontade de Deus, boa, agradável e perfeita para Jesus, percorreu uma estrada de desprezo pelos líderes religiosos, traição, abandono pelos seus discípulos e culminando com um julgamento injusto e morte de cruz. Quantos sofreram e ainda sofrem, morreram e ainda estão morrendo através dos séculos para preservar a mensagem pura do Evangelho, para que ele chegue às pessoas em todo o mundo, como chegou até mim, até você. É só ler as histórias dos primeiros missionários que aportaram em nosso país para cumprir o ID de pregar o Evangelho até os confins da terra e ver o quanto eles sofreram numa terra estranha e perseguidos. Até quando morriam esses missionários, eles não podiam enterrar os seus mortos no cemitério da cidade, eles tinham que enterrar os seus mortos no seu próprio quintal. Foi muito difícil, muito duro para que o Evangelho de Jesus Cristo, através dos chamados protestantes, chegassem até nós. Pedro está dizendo que as coisas estão ficando difíceis, estão piorando, mas se quero glorificar a Deus em meio ao sofrimento, eu preciso me armar do conhecimento e viver a vontade de Deus para a minha vida. Os crentes, segundo a história, segundo a própria palavra de Deus, se fortalecem na perseguição quando estão armados com uma compreensão da atitude de Cristo, a compreensão da vontade de Deus, uma compreensão da sua conversão e a compreensão da esperança da sua vida eterna. Os versículos 1 e 2 diz: portanto, uma vez que Cristo sofreu na carne, armai-vos também desse mesmo pensamento, pois aquele que sofreu na carne já está livre do pecado, para que no tempo que ainda vos resta na carne, isto é, enquanto você estiver ainda vivo, não continueis a viver para os desejos dos homens, mas para a vontade de Deus. Em primeiro lugar, eu preciso conhecer e fazer a vontade de Deus, entender que conhecer e fazer a vontade de Deus é não continuar a viver para os desejos dos homens, satisfazer os desejos da minha carne. Pedro está dizendo, ora, tendo em Cristo sofrido na carne, armai-vos também vós do mesmo pensamento. O Novo Testamento mostra que a conversão genuína é acompanhada de uma transformação. Todas as pessoas que experimentaram o Evangelho, foram impactadas pela mensagem do Evangelho, experimentaram essa transformação, têm experimentado essa transformação. Quando Deus, livre e plenamente, perdoa os pecados na minha vida, quando a justiça de Cristo é creditada em minha conta e o Espírito de Deus passa a habitar em meu coração, as coisas velhas passam, tudo se faz novo. Como diz Paulo na sua carta, a segunda carta aos Coríntios, no capítulo 5, versículo 17. Assim, se alguém está em Cristo, é nova criatura. As coisas velhas se passaram, tudo se faz novo. Todavia, o processo de transformação é longo. Envolve mudança de atitudes, de motivações, mudanças de hábitos e a escolha de verdadeiros amigos. Escrevendo
aos Gálatas, no capítulo 1, versículo 10, Paulo diz: pois será que eu procuro agora o favor dos homens ou o favor de Deus? Será que procuro agradar a homens? Se estivesse ainda agradando a homens, eu não seria servo de Cristo. Eu queria compartilhar uma experiência assim, muito pessoal, né? E isso, logo um tempo depois da minha conversão, um dia eu estava conversando com a mamãe e ela não estava entendendo toda aquela mudança na minha vida e que ela estava achando que eu estava fanatizado pela igreja e que eu não ligava mais para a família, que eu não amava mais a família. Então eu disse para ela, pude abrir a palavra de Deus do Evangelho segundo São Lucas, e eu compartilhei com ela, eu disse: mamãe, não é verdade, eu nunca amei tanto a minha família como agora. Hoje eu posso entender realmente esse amor, e eu oro por cada um membro da minha família todos os dias, como eu faço até hoje, nominalmente, citando cada um, pedindo que realmente Deus esteja abençoando cada um. E eu li então Lucas capítulo 14, quando dos versículos 25 a 27 e 33, diz assim: uma grande multidão o acompanhava e ele, Jesus, voltando-se na direção dela, disse: se alguém vier a mim e amar pai e mãe, mulher e filhos, irmãos e irmãs, e até a própria vida mais do que a mim, não pode ser meu discípulo. Quem não leva a sua cruz e não me segue, não pode ser meu discípulo. E no versículo 33, ele conclui dizendo assim: todo aquele dentre vós que não renuncia a tudo quanto possui, não pode ser meu discípulo. E eu disse: mamãe, eu continuo amando a minha família, a senhora, meus irmãos, mas hoje Jesus realmente está em primeiro lugar na minha vida e eu quero obedecê-lo, quero fazer aquilo que ele quer que eu faça. Pedro está dizendo: armai-vos do mesmo pensamento. O que ele está querendo dizer é como que Paulo disse lá em Romanos capítulo 6, versículo 11, disse: sabendo todas essas coisas, que quando Cristo foi crucificado, eu estava crucificado com ele. Quando ele foi sepultado, eu estava sepultado com ele. Quando ele ressuscitou, eu estava ressuscitando com ele. E quando eu conheço todas essas coisas, Paulo então diz para os romanos: considerai-vos mortos para o pecado, mas vivos para Deus. Se você sabe todas essas coisas, compreende toda essa realidade, então considere-se morto para o pecado, mas vivo para Deus. Então, uma vez que Cristo morreu pelos meus pecados, de uma vez por todas, todo crente deve se armar com a intenção de lutar contra o pecado para viver a vontade de Deus, não para as paixões dos homens. O Warren Wiersbe, ele declara o seguinte: como posso desfrutar de algo que fez Jesus sofrer e morrer na cruz? Se Cristo morreu pelo meu pecado, como eu posso ter prazer ou desfrutar de algo pelo qual Jesus Cristo morreu na cruz? Não continuar a viver para os desejos dos homens implica sofrimento, implica perseguição. Eu preciso estar armado deste mesmo pensamento. E Pedro diz: para que no tempo que ainda resta na carne, isto é, o tempo que ainda tenho de vida nesta terra, não passe fazendo aquilo que me agrada ou agrada aos homens, mas a Deus.
Quais eram esses desejos? Ele diz no versículo 3, porque basta que no tempo passado tenhas cumprido a vontade dos gentios, andando em libertinagem, em dissoluções, nessa vida numa licenciosidade desenfreada, cheia de excessos em todos os sentidos. Ele diz, nos prazeres, isto é, nas concupiscências, nos desejos ardentes da carne de toda espécie. Ele diz, na embriaguez, nas orgias, nas bebedices e idolatrias repulsivas, que era adoração de falsos deuses, quando Deus diz, amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma e de todo o teu entendimento. Pedro está dizendo, no tempo que ainda resta, no tempo que ainda tenho de vida na terra, eu não tenho que passar fazendo aquilo que agrada a homens, agrada a própria minha carne, mas a vontade de Deus. Nos versículos 4 e 5, Pedro diz, eles acham estranho que não vos juntais a eles na mesma carreira desenfreada de licenciosidade e vos difamam, e terão de prestar contas àquele que está pronto para julgar os vivos e mortos. Pedro está dizendo, se eu quero agradar a Deus na minha vida, glorificar a Deus, eu preciso conhecer e fazer a vontade de Deus, coisa que é estranha para os gentios. Conhecer e fazer a vontade de Deus é estranho para quem não experimentou uma nova vida em Cristo. Isso é o que acontece naturalmente. As pessoas não conseguem entender a mudança que a palavra de Deus, enraizada no coração pelo Espírito Santo, promove na vida daquele que entrega a sua vida a Jesus. E por acharem estranho que não vou mais andar com eles, vão tentar me difamar, vão começar a contar historinhas, a fazer um monte de coisa. É o que diz o versículo 4, eles acham estranho que não vos ajuntais a eles na mesma carreira desenfreada de licenciosidade e vos difamam. Tais pecados eram tão comuns para os leitores de Pedro, que ao abandonarem os companheiros daquele tipo de vida que eles viviam, e que continuavam ainda não regenerados, não transformados pelo Evangelho, eles estranharam. Eles ficaram surpresos, atônitos. Que mudança é essa? Talvez você tenha ouvido algumas dessas reações no início de sua caminhada com Cristo. Perguntas como, o que há de errado com você? Vamos lá. Quer dizer que Deus não quer que você se divirta? Vamos lá para a balada, vamos... Deus não está vendo o que você está fazendo? Ah, então agora você acha que é santo, que você é um santinho. Por que você não quer fazer isso? Você se acha melhor do que nós? Então, a pessoa que entrega a sua vida a Jesus, que passa a ter um novo viver com Cristo, passa a ser alvo de todo tipo de zombaria, de chacota. Eu ouvi várias expressões tais como, agora você vai ser escravo de uma religião. Agora você não vai poder mais fazer isso, poder fazer aquilo. Ah, agora você vai sustentar com o dízimo aquele vagabundo, se relacionando ao pastor. E mal sabia eu que um dia eu estaria indo para um seminário e me tornando também um pastor. Por que você não quer fazer isso? Teu pastor não deixa, e sempre seguido de zombaria, de risadas. Agora eu gostaria de abrir um parênteses aqui, coisa que essas pessoas não entendiam e seguramente, dificilmente até hoje não entendem. Entre meus vícios, cigarro, bebida, baladas e outras coisas das quais
eu me envergonho e muitas delas tenho até nojo. De todas elas o Senhor me libertou. Eu gastava mais de 40% do meu salário por mês com todas essas coisas, com todos esses vícios. E por que então, em gratidão ao Senhor, por tão grande libertação, eu não poderia dar 10%? Meu lucro estava a mais de 30%. Melhorou meu astral, melhorou minha saúde, melhorou minhas amizades, meus relacionamentos e até os próprios atos de educação. Papai era um ex-fumante e ele dizia que todo fumante é sem educação, porque ele começa a jogar fumaça do cigarro nas narinas de quem não fuma, joga fuligem do cigarro, além de, inclusive, muitos jogarem as bitucas pelas calçadas. Mas para essas pessoas, o problema é você seguir e servir a Cristo e não fazer mais as coisas que eles faziam, ou que eles fazem, ou que fazíamos juntos. O problema realmente é eu estar seguindo a Cristo. E por isso eles vão me difamar, vão te difamar. Porque realmente o pecado desfoca a visão da pessoa. A pessoa só consegue enxergar o seu eu e todos os seus esforços são para satisfazer a sua vontade e não o Senhor, e não servir o próximo. Mas Pedro declara no versículo 5 que os quais hão de prestar contas a Deus, aquele que é competente para julgar os vivos e mortos. Finalmente, o versículo 6 diz: pois é por isso que o evangelho foi pregado também aos mortos, para que, embora julgados segundo os homens, quando na carne, vivam segundo Deus pelo Espírito. Para mim, conhecer e fazer a vontade de Deus só é possível pelo Espírito. Pedro está dizendo que cada cristão deve se armar com a esperança genuína da realidade da vida eterna. Deus prometeu que, através da morte, da morte de Cristo, os cristãos vencerão o pecado, escaparão do julgamento final e entrarão no céu de glória. Pois para esse fim, diz o texto sagrado, foi o evangelho pregado também a mortos. Paulo, escrevendo aos Romanos, depois de apresentar no capítulo 3 a justiça de Deus por causa do pecado, porque todos pecamos e destituídos estamos da glória de Deus, depois de mostrar a graça, que ela é maior que o meu pecar, ele apresenta então o viver a vida cristã no capítulo 6, vida essa que não pode ser vivida pela vontade humana. No capítulo 7, Paulo vai dizer: miserável homem que sou, quando eu quero fazer o bem, eu vejo que estou inclinado a fazer o mal. Mas que essa vida cristã só pode ser vivida pelo Espírito, quando a pessoa realmente, como diz Provérbios 3, 5, 6, quando Salomão diz: confia no Senhor de todo o teu coração e não te estribes no teu próprio entendimento, não se apegue ao teu próprio entendimento, mas reconhece o Senhor em todos os teus caminhos e Ele endireitará as tuas veredas. Confia no Senhor, entregue sua vida, permita que o Espírito de Deus dirija a sua vida. A vida cristã só pode ser vivida por Cristo. E o Espírito de Deus é que nos impulsiona a viver essa vida de maneira a abandonar toda a vida pregressa que eu tinha de vícios e dissoluções do passado, para viver e fazer a vontade de Deus.
O que Pedro está me advertindo é que ser um cristão não significa usar uma cruz no pescoço, colocar um adesivo no carro ou frequentar simplesmente uma igreja. É fácil se parecer com um cristão em certos momentos e em determinados lugares, mas viver uma vida que glorifica a Deus, uma vida de integridade em todos os lugares e em todos os momentos, isso é algo muito diferente. E infelizmente o que nós vemos em nosso meio são camaleões, pessoas que têm um tipo de vida em determinado ambiente, em outro ambiente ela é uma outra pessoa totalmente diferente. Na igreja é um cristão que está ali com um ar de piedade e sai dali e vai para cometer as maiores atrocidades muitas vezes. Às vezes não uma atrocidade, mas vai viver uma vida que não coaduna com aquilo que a palavra de Deus determina para um cristão. Eu estava lendo sobre um animal chamado arminho. E esse animal é um pequeno animal conhecido por sua pele branca. Ele tem uma pele alva como a neve. Ele vive nas florestas do norte da Europa. E Deus colocou neste animal um impulso instintivo de proteger sua pele branca, de tornar-se suja. Ele faz qualquer coisa para não sujar a sua pele. E os caçadores, então, aprenderam sobre isso, sobre essa característica. Então, o que eles fazem? Em vez de espalhar armadilhas, eles encontram a toca do arminho, ali na fenda de uma rocha, ou de uma árvore oca, e sujam a entrada com piche. E em seguida, eles soltam os cães em perseguição daquele animal. E o arminho então foge assustado em direção à toca. Mas quando chega na porta da toca e encontra aquela toca coberta de piche, ele não entra, nem mesmo para salvar sua vida. Qual é a lição que eu posso tirar disso? É que para esse animal, para o arminho, a pureza é mais preciosa que sua vida. Ele prefere morrer do que ter a sua pele suja. E muitas vezes não é isso que acontece na vida de muitos que se autodenominam cristãos. Pedro está dizendo: as coisas estão ficando difíceis, indo de mal a pior, mas se quero glorificar a Deus, mesmo em meio ao sofrimento, eu preciso me armar do mesmo pensamento, me considerando morto para o pecado, mas vivo para fazer a vontade de Deus. Que Deus te abençoe, querido, que Deus te abençoe, querida, que você tenha uma excelente semana na presença do Senhor. Vamos orar. Pai querido, muito obrigado por mais este culto que o Senhor nos permite te prestar. Te glorificamos por cada parte dele, como já fizemos. E eu peço, Pai, em nome de Jesus, que o Senhor esteja cada dia conscientizando o meu coração, abrindo a minha mente, para que eu possa entender o que significa realmente fazer a tua vontade. Conhecer esta vontade que é boa, agradável e perfeita, mesmo que esteja totalmente contrária àquilo que eu já coloquei como padrão do que é uma coisa boa, agradável e perfeita para a minha vida. Que fazer a tua vontade seja o propósito, o objetivo do meu coração, do coração de cada servo teu presente neste culto. É a minha oração, agradecido em nome de Jesus. E que o mesmo Deus da paz nos santifique em tudo. Que o nosso espírito, alma e corpo sejam conservados íntegros e irrepreensíveis na vinda do nosso Senhor
e Salvador Jesus Cristo, pois fiel é o que nos chama, o qual também nos fará. Que Deus te abençoe, uma boa semana, em nome de Jesus. Amém. Entregue pra morrer numa cruz. E quando eu digo
dia disso ele deixava para trás. Eu preciso ser como ele, me deixar todo